Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Este ministro melhor do que o Espírito Santo ministrando em você. Amém? Vão passar milhares de ministros por esses púlpitos, mas nenhum deles se compara ao Espírito ministrando a você. Por isso, nesses momentos, se entregue mesmo, se doe mesmo, ministre para o Senhor. E você vai ver o Espírito Santo te dando comandos, te dando direções, irmãos, que ninguém vai poder te dar. Aleluia. Quando você ouve do Espírito, você ouve de fato. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Música. Vocês são sucesso, Nicolas. É demais, cara. Sucesso, gente. Aleluia. Só o Senhor sabe o esforço que cada um deles fazem para estar aqui. Vocês podem se sentar. Se esforçam, chegam cansados do trabalho, chegam mais cedo aqui. Sabe, nós honramos isso, irmãos, e aprenda a honrar isso também. Amém? Para que a gente tenha um culto agradável, para que seja mais leve para nós adorarmos ao Senhor. Eles se esforçam muito para isso acontecer. Amém, irmãos? E nós reconhecemos isso. Aleluia. Deus é bom. Cadê o tema? Cadê o tema das quintas-feiras do mês de março? Quinta-feira do mês de março, nós estamos falando sobre crescimento espiritual. E antes de estar iniciando, eu quero já fazer uma recomendação para você de leitura do mês. Crescendo espiritualmente. Tá bom? Um livro fácil de ler, um livro prazeroso de ler. Quem já leu? Vou ler de novo. Quem ainda não leu? Nossa livraria deve ter lá. Se não tiver, tome emprestado aqui com quem tem. Todo mundo que disse que já leu, tem. Aí tome emprestado com um deles, leia, porque é muito bom. Vai te fazer crescer. Amém, irmãos? Quantos já entenderam que nós nascemos do Espírito? Quantos já entendem isso? Nasceu do Espírito, uma vez que você confessou a Jesus como seu Senhor, você nasceu do Espírito. Amém? O Senhor Jesus, certa vez, recebeu uma visita de um dos principais da sinagoga, um dos principais que foi procurar ele. Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos vai procurar Jesus e ele vai na encolha, ele não quer ser visto. Né? Ele tem curiosidades, mas ele não quer ser visto. E ele faz algumas perguntas para o Senhor, ele quer de alguma forma ser salvo, ele quer de alguma forma alcançar o reino dos céus. E Jesus fala para ele, olha, importa nascer de novo. Tem que nascer de novo. Quantos conhecem esse texto que eu estou falando? Tem que nascer de novo. Nicodemos, um homem muito experimentado, ele diz, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus disse, olha, importa nascer da água e do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Né? Todos nós já nascemos uma vez, crescemos. Mas ele disse, o que nasce do Espírito é Espírito. Nesse mesmo livro, o irmão Reagan ele vai tocar num assunto. Né? Paulinho até comentou comigo ontem sem saber. Paulinho, para quem não sabe, fica de pé, família, por favor. Para quem não sabe, pastor Paulo, lá da Igreja Verbo da Vida de Paulínia. Glória a Deus, estão passando uns dias de férias aqui na Baixada. Estão curtindo a praia aqui, estão hospedados na minha casa. Gente igual eu, assim, ó, porque acabei de mudar, estou na bagunça, eu disse, rapaz, vem para cá, porque a gente se vira aqui. Eles estão conosco ali, graças a missionário, irmãos. Dorme aí em algum canto, eles dormem, estão bem lá. Glória a Deus, amém, irmãos? A igreja de Paulínia está crescendo lá, eu tive o prazer de estar lá com eles. Eu fui visitar eles, passear, eu devia pagar com a mesma moeda. Ele me colocou para trabalhar na igreja. Eu fui fazer um passeio, falei, vou aí te visitar. Ele, rapaz, tem trabalho aqui, tem mutirão na igreja, vem para cá. Mas glória a Deus, a gente poder pregar um prego lá. Quando aquela igreja estiver com 2.000 membros, eu participei disso aí. Eu tava no começo lá, né, requadrando a porta lá. Glória a Deus, amém, irmãos? Participar do crescimento, amém? E Paulo comentou comigo ontem exatamente sobre esse livro, ele nem sabia que a gente já está falando sobre crescimento espiritual. Ele falou de um comentário que o irmão Reagan faz, ele diz que muitos de nós nos tornamos assassinos de bebês. E isso é muito forte. Por quê, irmãos? Porque aconteceu muitas vezes de vir pessoas na igreja, não nessa igreja especificamente, mas
em toda a história da igreja, as pessoas irem a uma reunião de cristãos, e nós sempre fazemos apelo, temos o hábito de apelar para que as pessoas aceitem a Jesus. E as pessoas vêm à frente, elas aceitam a Jesus, fazemos a oração de confissão com elas, fazemos a oração da fé com elas. E depois elas saem daquelas portas e nós não damos para elas um acompanhamento. Então ela nasce espiritualmente aqui, ela vai para a casa dela, um dia depois, 2 dias depois, aquilo vai se perdendo. Ela não foi nutrida e ela acaba morrendo espiritualmente, porque não foi dado a devida nutrição para que aquela pessoa pudesse crescer espiritualmente. Amém? Então o crescimento espiritual ele é tão fundamental como também o crescimento físico. Amém, irmãos? Você entende que tudo que nasce precisa crescer? Amém. Então nós já entendemos que tudo que nasce precisa crescer e é importante nós sabermos que o crescimento ele tem as suas etapas. Quantos aqui já foram adolescentes? Não é interessante que o adolescente ele acha que já é grande? Ele é grande o suficiente para algumas coisas, mas é pequeno o suficiente para outras coisas. Mas o interessante é que eles pensam que sabem mais do que os adultos. Eles pensam saber mais do que os pais. Né? Porque eles cresceram no tamanho, eles estão do tamanho dos pais e às vezes até maior. Né? Então eles pensam que são iguais aos pais. E por conta disso eles tropeçam muito, nós vamos falar dessa fase também. Amém? Mas tem a fase da primeira infância, aquela fase que a gente precisa... nutrir de leitinho mesmo, precisa ser bem cuidadoso mesmo, carregar algumas pessoas no colo, algumas pessoas precisam ser carregadas no colo, então vai ter a fase da primeira infância, vai ter a fase da meninice, ou eu poderia traduzir isso para o natural da adolescência, e vai ter a fase adulta, a fase que aquela pessoa já está produzindo, ela já está frutificando como uma pessoa adulta e saudável, amém, irmãos? Então nós precisamos entender que todos nós que nascemos do Espírito, quantos nasceram do Espírito aqui? Amém. Todos nós que nascemos do Espírito, nós precisamos desenvolver o crescimento. Amém? Quantos aqui, assim como eu, logo que você se converteu de indagações, aquele monte de questões loucas, sabe, queridos, eu estava em uma reunião onde nós estávamos sendo discipulados para o batismo. E tinha ali 17 pessoas comigo. E aí o nosso pastor, na época, ele estava ensinando sobre o batismo e falando como funciona o batismo, que o batismo deve ser por imersão. Eu estava aprendendo, eu estava ali na primeira infância. E ele dizia que o batismo tem que ser por imersão, não pode ser aquele batismo por aspersão. E eu estava compreendendo tudo aquilo e animado com aquilo. Olha, o batismo é por imersão, Jesus foi batizado no Jordão, João Batista batizava no Jordão. O que é necessário para a pessoa ser batizado? Água é necessário. É necessário crer que Jesus é o Filho de Deus e é necessário água. Para quê? Para fazer o batismo. E eu ouvindo todas aquelas coisas. E aí o pastor dá o anúncio de onde seria o nosso batismo. Empolgado, eu querendo ir para uma cachoeira, alguma coisa parecida. E o pastor disse assim, olha, nós vamos para a nossa igreja sede, lá tem uma pia batismal, que é um tanque de fazer batismo no altar, que hoje eu acho fantástico. Mas, naquela época, eu falava, rapaz, esse negócio está errado, tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa errada aí, porque, entenda, eu estou aqui com mais 17 pessoas, eu tenho os meus pecados, o Paulo tem os pecados dele, aí ele vai lá e batiza primeiro do que eu, ele mergulha naquela água, aí ele sai purificado, os pecados dele ficam tudo na água. E agora é minha vez, eu vou batizar, rapaz, os pecados dele caem tudo sobre as minhas costas. Olha o tamanho da imaturidade, você ri hoje, né? Mas eu levei tão a sério isso, irmãos, eu cheguei e falei, não, pastor, eu me recuso a batizar assim. Batizar tem que ser em água corrente, rapaz, você batiza aqui, os pecados vão embora para o mar, né? Batizar em água corrente, você batiza assim na cachoeira, aí o pecado vai embora. Aí vai outro batiza, o pecado vai embora. Pastor, eu me recuso a batizar num tanque, onde as pessoas vão jogar os pecados tudo lá. Quando eu for batizar, a água já está preta, de tanto pecado. Eu me recuso, e aí eu coloquei, abri uma lata de minhoca na cabeça de 17 pessoas que estavam prestes a ser batizados, e agora ninguém mais queria batizar na pia batismal. E agora para o meu pastor, ele contornar aquela situação,
para explicar para nós que o batismo não tem nada a ver com isso. Seus pecados foi lá na cruz, não tem nada a ver com a água, irmãos. A água simboliza a morte e a ressurreição, mas o pecado não fica lá. Mas você vê que na fase na fase da primeira infância, de fato nós não sabemos nada. Amém, irmãos? Outra gafe que eu cometi foi que meu pastor, certa vez ministrando sobre dízimo, e eu não sabia o que era dízimo. Eu sabia que as igrejas pediam dinheiro, era o que eu pensava, que a igreja pede dinheiro. E ele explicando sobre dízimo, e ele falou, olha, quando você entrega o seu dízimo, 4 demônios é repreendido. Aí ele falou o nome dos demônios, o migrador, o destruidor, o consumidor e o devorador. 4 demônios é repreendido. Eu pensei assim, rapaz, então se eu entregar o dízimo, as minhas finanças vão aumentar 4 vezes mais, no mínimo. Eu já pensando nessas coisas. E se eu te disser que na minha imaturidade, o Senhor fez exatamente isso. Quando eu entreguei meu primeiro dízimo, foi um valor. Quando eu entreguei meu segundo dízimo, foi 4 vezes mais mesmo. Mas não tem nada a ver com isso aí. Não é assim que funciona, irmãos. Amém? A vida de prosperidade não tem a ver com valores. Uma vida de prosperidade vai além de valores. O Senhor quer que nós tenhamos valores sempre. De fato, devorador, ele existe mesmo. Quando você pensa que não, um pneu está furando, ou um móvel seu está quebrando, ou um aparelho pifando. Quando você é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, você dá as suas coisas funcionando, porque elas não vão queimar e estragar. Você troca funcionando, porque elas não vão queimar. Amém? Mas na imaturidade eu achava que esses 4 demônios sendo repreendidos, então no mínimo 4 vezes mais eu tenho que viver. Então se você ganha hoje 5 mil reais por mês, pode dobrar aí para 20, esse valor aí que 4 demônios foi repreendido aí. Amém, irmãos? Mas você vê que na fase da primeira infância você não tem muita informação a respeito das coisas. E é necessário você ser nutrido pela palavra. Amém, irmãos? É importante ser nutrido pela palavra. Amém? Aleluia. Então, tudo que nasce e cresce, já falei, existem 3 etapas no desenvolvimento espiritual. E essas 3 etapas são a primeira infância, a meninice e a maturidade. Mas para você se encontrar nisso, você precisa se posicionar. Em que fase dessa você está, irmãos? E agora eu peguei você. Em que fase dessa você está? Porque se eu perguntasse particularmente para cada um, eu acredito que eu iria ouvir que eu estou na maturidade. Nós nos localizarmos, irmãos, em Deus, é bom nós sabermos quem somos, é bom nós sabermos aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. Amém, irmãos? Não é interessante que a Bíblia diz assim, olha, até o momento, Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. E eu poderia dizer assim, durante o tempo em que o pastor é menor, em nada ele difere do servo. Durante o tempo em que o profeta é menor, em nada difere do servo. Por quê? Porque precisa de tutores para pegar ele e levar ele até um nível de maturidade, para que ele possa caminhar bem naquele chamado que ele tem, amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que nem se descobriu ainda como cristão e já entendem que tem chamado. Em uma das igrejas que eu cuidei, eu posso falar isso tranquilo, eu tinha um membro comigo que ele entendia que era profeta. Ele entendia que era profeta e posso ser sincero para vocês, eu entendia que ele era profeta. E eu chamei ele certa vez, sentei ele e a esposa e falei, rapaz, eu queria que vocês servissem no diaconato na igreja. O diaconato precisa de vocês. A igreja precisa de vocês nessa área. E eu me lembro que a esposa dele, empolgada, falou assim, rapaz, que bênção, pastor, que legal. E ele se levantou e disse assim, não, de jeito nenhum. Isso que foi, rapaz? Todo diácono que eu conheço fica diácono a vida inteira. Eu tenho chamado, eu sou profeta, eu não vou descer para o diaconato. Rapaz, membro meu, viu? Amava demais, amo até hoje. Não morreu, não, está vivo. Não é profeta, não é diácono e não está congregando.
e está separado da esposa? Ela perguntou, por isso que eu respondi. Desceu bastante, não desceu? Eu não vou descer para o diaconato, como se houvesse algum cargo mais importante do que o outro na igreja. Como se houvesse um cargo que fosse superior ao outro. Como se na igreja funcionasse assim. Você é primeiro diácono, aí depois você é pastor, depois é bispo, né? Aí depois chega em apóstolo, aí depois vice-deus. Não dá para ir mais. Vou parar aqui, tá, irmãos? A quarta pessoa da Trindade. Pronto. Empatou ali. Não é assim que funciona, irmãos. Cada um de nós fomos chamados para uma coisa. Mas é importante, antes de descobrirmos nosso chamado, eu estou instruindo uma pessoa por esses dias que entende que tem chamado. Vez por outra ela aparece para mim, rapaz, eu tive sonho, o Senhor me mostrou isso e tinha uma pessoa do meu lado lá. E Deus mostrou para mim a vida da pessoa toda. Eu digo, rapaz, estou empolgado contigo. Mas tu já se converteu para isso tudo? Porque não é possível, cara. Eu estou 20 anos no Evangelho, sirvo ao Senhor, oro, estudo e, rapaz, eu não estou vendo nada disso. Rapaz, se localiza primeiro como cristão e depois você desenvolve o seu chamado. É importante se localizar como cristão e depois desenvolver o seu chamado. Muitas pessoas tropeçam no chamado porque nem cresceu ainda como cristão. Entende? Cresceu como cristão, ainda não se desenvolveu como cristão, porque antes de qualquer chamado que você tenha, você deve ser seguidor de Cristo. Amém, irmãos? Antes de ser pastor nessa igreja, eu preciso ser cristão, eu preciso honrar a Cristo, eu preciso ser um adorador. Amém, irmãos? Antes de ser diácono, você é filho de Deus. E os filhos devem andar como o pai anda. Amém? Deve fazer aquilo que o pai diz que tem que fazer. Amém, queridos? Então você precisa se localizar na fé antes de pensar em chamado. Amém? Pastor, mas o chamado existe? Sim. Se eu perguntasse aqui a profissão de cada um de vocês tem uma habilidade. E possivelmente você já nasceu com ela. Você só não havia desenvolvido ainda. Você está comigo? Quantos concordam que um pastor ele já nasce pastor? Só que ele é pequenininho. Ele nem sabe o que é isso. Aí eu pergunto para o Christian como é meu nome, ele diz, pastor. O meu nome para ele é pastor. Ele nem sabe o que é isso. Ele escuta as pessoas me chamarem. Como é meu nome? Pastor. É a primeira infância dele. Totalmente ignorante. Nós temos que ir levando ele ao conhecimento. Devagarzinho, devagarzinho. Amém, irmãos? Mas eu sei que Deus já tem algo grande para aquele menino fazer. Só que ele não sabe ainda. Ele não sabe nem falar direito. Amém, queridos? É importante nós buscarmos compreender qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? É importante nós buscarmos compreender quem nós somos em Deus. E aí, o chamado ou o fruto, ele vai começar a aparecer. Algumas pessoas vêm para essa igreja e dizem, pastor, se você quiser, eu te dou o contato do meu pastor e o Senhor liga para ele e ele vai te passar toda a minha referência. Eu digo, rapaz, a gente não está contratando. Nós não estamos contratando. Não, pastor, porque eu sou e eu faço e vai passar toda a referência para o Senhor. Eu digo, a gente não está contratando. Eu vou esperar e eu vou ver os frutos que você dá. E pelos frutos, foi Jesus quem disse isso. Pelos frutos se conhece a árvore. Aí você começa a observar os frutos. Os frutos é de uma pessoa madura? Os frutos é de uma pessoa que está na fase da meninice ou é de uma pessoa que ainda está na primeira infância? Porque é uma pessoa chegar a um cargo elevado ainda estando na meninice. E às vezes até mesmo na primeira infância, que ela nunca saiu. É possível. A pessoa está servindo na igreja. A pessoa está fazendo alguma coisa, mas ainda está na fase da meninice. Muitas igrejas por aí dá muito trabalho. Eu dou graças a Deus que não é essa. Aleluia. Essa igreja é uma igreja leve, fácil de pastorear.
Amém, irmãos? Abre sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Está abrindo a Bíblia aí? Isso, abre aí, não fica na veia da mídia, não. Todo mundo fica na veia da mídia, né? A mídia já abriu, então parei aqui. Glória a Deus. Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista ao quê? Diga de novo, aperfeiçoamento. Isso quer dizer o quê? Nenhum de nós ainda fomos aperfeiçoados. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, foi constituído pelo próprio Cristo, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, com uma visão. Cristo tem uma visão sobre nós, amém? A visão de Cristo é nos aperfeiçoar. E se Cristo tem a visão de nos aperfeiçoar, é porque nós ainda não chegamos à perfeição. Você está comigo? Nós ainda não chegamos à maturidade. Então, para você que pensava que já tinha chegado, eu entrego essa revelação para você. Ainda não. Nós ainda não chegamos à estatura de varão perfeito. Estamos caminhando para isso, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos lá. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, você percebe, primeiro vem o aperfeiçoamento, depois vem o desempenho do serviço. Mas às vezes nós nos envolvemos no serviço, achamos que somos alguma coisa, achamos que estamos fazendo alguma coisa. Rapaz, eu vou falar com propriedade, porque eu já passei por isso. E se algum de vocês se identifica, tenha coragem de levantar a mão para eu não ficar envergonhado sozinho, tá bom? Eu já passei pela experiência de achar que eu sabia mais do que o meu próprio pastor. Rapaz, o pastor está fazendo tudo errado. Eu tive 2 pastores só na minha vida. Eu comecei em uma igreja, depois mudei para o Verbo da Vida e eu posso falar. Eu já achei que o pastor Luiz Fernando estava todo errado, cara. E aí vai passando o tempo, a gente vai juntando os fatos, e aí nós descobrimos que o errado era nós o tempo todo. Rapaz, o tempo todo o errado era nós. Ele estava certo. Às vezes atitudes que eu falava, não. Eu já contei a história para vocês, que uma vez ele brigou comigo por causa de uma notinha de R$3,50. Pastor Luiz brigou comigo severamente por causa de uma notinha de R$3,50. Quase eu saio da igreja. R$3,50. Pastor, eu pago. Não, rapaz, eu não quero que você pague, não. Eu quero a nota. Rapaz, R$3,50, cara. Faz isso não, pastor, comigo não. Eu vou embora daqui. O que ele estava fazendo, Paulinho? Me treinando. Eu não sabia disso. Para mim, era só os R$3,50. Eu fiquei bravo. Jesus me perdoou já, viu, irmãos? Às vezes vão falar uma palavra dura para você, você vai ficar bravo, mas acredite, é para o seu bem. Amém. Então Jesus, ele levantou mestres, pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, visando o seu aperfeiçoamento. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, diga todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Se o apóstolo Paulo fala isso, irmãos, é porque ninguém nasce grande. Nós nascemos pequenos mesmo. Nascemos no Espírito, nascemos pequenos e ficamos agitados com algumas coisas, ficamos chateados com algumas coisas. Uma coisa que eu sempre direcionei à liderança dessa igreja é: você não tem o direito de ficar chateado com as pessoas.
Porque pessoas são pessoas o tempo todo, pessoas vão decepcionar você, pessoas vão entristecer você, pessoas vão falar mal de você, pessoas não vão gostar de você, mas você não tem o direito de ficar chateado com elas. Amém, irmãos? Por quê? Porque cada um está em um nível. Eu não posso ficar chateado com o Christian porque ele pegou um copo e jogou no chão, ele não sabe que quebra. Pelo contrário, eu vou lá e corro e tiro ele de perto dos cacos, porque eu não quero que ele se machuque. Eu não tenho o direito de ficar chateado com ele, mas era o meu copo favorito, menino. Você tem... Rapaz, quebrou o meu copo. Não, eu vou lá protegê-lo. E é assim que funciona. Mas quantos, às vezes, irmãos, já em um cargo de liderança, ficou chateado com um membro a ponto de parar de falar com ele? Não se identifique, por favor, para eu não saber que é você. Ficou chateado com uma palavra que o irmão falou, aí ficou chateado. Em que fase você está andando ficando chateado com o irmão? Tem gente que sai da igreja por conta disso. Para de congregar porque ficou chateado com o irmão. E eu não vou nem entrar nesse mérito, porque se para de congregar, ficou chateado com o marido, com a esposa em casa, para de congregar. Em que fase você está? Tem nada a ver. Ficou chateado lá, resolva lá. A sua vida com Deus não tem nada a ver com aquilo lá. Venha, receba de Deus. Deus vai ajustar você, vai aperfeiçoar você e você aperfeiçoa seu casamento. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Glória a Deus. É para isso que nós fomos levantados como igreja, irmãos, para ser aperfeiçoados. Amém? Para que jamais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós, seguindo a verdade, devemos crescer, diga crescer. Você entende que precisa crescer, irmãos? Glória a Deus. Agora tem vários meios de crescimento. Nós vamos caminhar só por esse caminho hoje. Tem vários meios de crescimento. E o desenvolvimento de cada um de nós depende de cada um de nós. Você está comigo? Na parábola do semeador, Jesus ele conversa com seus discípulos. Ele começa a falar algo por meio de parábola interessante. Ele saiu a semear. E aí ele vai falando dos terrenos aonde a semente cai, né? A única coisa que difere o crescimento natural para o crescimento espiritual é que o crescimento natural, a pessoa vai crescer. Você dá comida para ela, ela cresce. E para a criança, às vezes, você força ela e diz assim, você tem que comer. Você vai comer. E, se for possível, você abre a boquinha dela e coloca a goela abaixo, não é assim? O crescimento espiritual não funciona dessa forma, funciona com eu e você se deixando crescer, se permitindo crescer. Isso, irmãos, explica por que uns crescem mais do que os outros. Amém? Por que uma pessoa entra na igreja às vezes e com 2 anos essa pessoa está voando na fé? E a outra pessoa entra na igreja e passa 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ela continua ainda na fase da primeira infância, ou mesmo na fase da meninice, não chegando a lugar algum, sendo agitado de um lado para o outro como meninos. Amém, irmão? Sendo levado por qualquer vento de doutrina, buscando conhecimento de vários lugares, aprendendo sempre, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Por que é assim? Porque não se deixou crescer. Aí Jesus fala nessa parábola sobre os 4 tipos de terreno. O semeador saiu a semear, a parte da semente caiu à beira do caminho. E aí veio as aves do céu e comeram a semente. Outra parte da semente caiu no terreno rochoso e por ser pouca a raiz, vamos dizer assim, ou por não ter raiz, ou por não conseguir enraizar, ela não produziu. Ela recebeu logo a semente, mas porque não tinha raiz, morreu. A outra parte da semente caiu num terreno espinhoso e os espinhos sufocaram e não conseguiu produzir fruto. E a outra parte caiu numa terra boa. E é interessante, em Mateus, no capítulo 13, se não me falha a memória, que os discípulos eles pedem explicação da parábola.
Eles não conseguiram entender, irmãos. E eu entendo que eles todos estavam na primeira infância. E Jesus falava algumas coisas que para nós hoje é óbvio, mas eles ficavam assim. Sabe quando Jesus fala assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus? Aí eles, rapaz, a gente não trouxe pão. Primeira infância, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles tudo andando em incredulidade. Jesus, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Rapaz, a gente não trouxe pão, cara. Ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Aí Jesus vai falar, ó, rapaz, vocês não viram os 5 pães para os 5.000? Os 4 pães para os 7.000? Vocês não viram isso? Não é de pão que eu estou falando, não, crianças. Eu estou falando da incredulidade mesmo. Cuidado para não andar em incredulidade como os fariseus andam. Você entende? Esses discípulos estavam todos na meninice ainda, ou na fase da primeira infância, e eles perguntam para o Senhor, Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus começa a explicar a parábola, dizendo, ó, o semeador é o filho do homem. A semente é a palavra. Você está recebendo da palavra, irmãos? Amém. A semente é a palavra. Mas o terreno é cada um de vocês. E aí, como eu disse, difere aqueles que crescem rápido e aqueles que crescem devagar. Aqueles que se desenvolvem no seu próprio chamamento e aqueles que permanecem por muitos anos no mesmo lugar. Porque nós somos a terra e nós precisamos, irmãos, saber que tipo de terra somos e trabalhar em nós mesmos para recebermos bem a palavra. Amém, irmãos? Nós podemos trabalhar o nosso coração para recebermos bem a palavra de Deus. Amém? Aí Jesus fala sobre a beira do caminho, é aquele que vem à igreja, irmãos. Eu vou trazer bem para os dias de hoje mesmo. É aquele que vem à igreja, mas às vezes... Obrigado, Senhor. Às vezes a gente está na igreja, mas a gente está tão conectado à rede social que a gente até mesmo na igreja dá uma folheada na rede social. E aí sabe o que está acontecendo? A semente da palavra está sendo lançada, mas as aves já estão vindo e estão comendo. Satanás está vindo e arrebatando a palavra, e a palavra nem chega a entrar em você. Você está comigo? Como dizia o pastor Bud, é amém ou é ai de mim? E não é só rede social não, irmãos. Às vezes a nossa cabeça está tão cheia de séries, ela está tão cheia de coisas que nós não conseguimos receber a palavra, irmãos. Quem são esses? Os que estão à beira do caminho. Vem na igreja, está na igreja, mas a palavra não está produzindo nada, irmãos. A palavra precisa produzir alguma coisa em nós. Amém, irmãos? Não deixa a palavra na beira do caminho. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aí tem aqueles que são terreno rochoso. Algumas pessoas que são até empolgadas e dizem, rapaz, que palavra. Aí o louvor vem e canta, você disse, eu acredito. E o empolgado vai, você diz, está feito, você disse. E aí a empolgação enche o templo. Aí sai da porta para fora. Mas lá fora é uma vida comum, como eu disse, cheio de rede social, cheio de Netflix ou qualquer coisa parecida com essa. E aí não tem raiz. E aí tudo aquilo que eu cantei aqui, você disse, eu acredito. Aí eu chego em casa e digo, o que ele disse mesmo? Na hora da situação, na hora da pressão, porque a pressão vem, o que ele disse mesmo? Você não lembra o que ele disse, porque como é bom lembrar o que ele disse, irmãos. Quando você passa pela provação, como Jesus passou pela provação, olha, você está com fome, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus disse, ele disse, porque foi assim que ele disse, está escrito. Você disse, eu acredito, nem só de pão viverá o homem. Satanás, você não vai me intimidar na vida financeira, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você disse,
eu acredito. Você disse, eu acredito. Eu costumo dizer sempre que no capítulo 3 de João, Deus disse: este é o meu filho. Este é o meu filho. Você disse, eu acredito. Porque o diabo vem dizendo assim: se és filho de Deus, como se és? Ele havia dito que era. Este é o meu filho. Você está comigo, irmãos? Quando você está cheio da palavra, irmãos, quando a circunstância vier, o que vai sair de você é a palavra. Mas se você for só uma pessoa empolgada, você disse, eu acredito, e você nem lembra o que ele disse, na hora da adversidade, irmãos, você precisa saber o que ele disse. Amém? Esses são aqueles que caem num terreno rochoso, que recebe logo a palavra. Canta, se empolga, delira, rodopia, dá cambalhota e deixa o menino rodar. Mas aí, por não ter raiz. Irmãos, você congrega numa igreja, irmãos, que te dá uma boa base, que te dá um bom alicerce. Para você não passar pela adversidade como o mundo passa. Você tem que passar pela adversidade, irmãos, dizendo: eu vou chegar do outro lado tranquilo, porque maior é o que está comigo do que a adversidade. Você está comigo? Glória a Deus. Tem aquele também que é um terreno espinhoso. Quem são esses, irmãos? Aqueles que recebem a palavra e tem até desejo de produzir. Sabe aquele que tem desejo de produzir? Sabe que tem chamado? Sabe que tem alguma coisa para fazer, sabe que Deus te chamou para algo grandioso, entende que você foi chamado para ser filho de Deus, para ser poderoso na terra. Quantos chamados para isso temos aqui? Amém. Deus te chamou para ser poderoso na terra, irmãos, como igreja gloriosa do Senhor, coluna e baluarte da verdade, é assim que Deus chama você. Amém? Aqueles que entenderam que são assim. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as coisas desse mundo, as fascinações da riqueza sufocam isso, irmãos. Então, de repente, você está até recebendo a palavra, desejoso fazer alguma coisa, mas aí você recebe uma proposta de emprego aqui, e uma proposta de hora extra ali, e um acordo favorável ali, e você não entende que tudo isso está sufocando a palavra. Você vem para a igreja, você vem... E agora eu estou pregando para você mesmo. Você vem cansado. Eu estou exausto. E eu vou virar para não ver quantos exaustos hoje estão aqui. Não precisa você falar não, porque eu estou vendo alguns cochilando. Desperta do que dorme aí. Às vezes, irmãos, as ocupações, as coisas dessa terra... quer nos engolir de uma tal maneira que não nos dá espaço para crescermos. Quantos aqui, irmãos, eu não fico com vergonha não, porque acontece comigo também. Às vezes passam 2 dias, 3 dias, tirando a parte de vir à igreja, tá? 2 dias, 3 dias sem ler um versículo bíblico. Quantos aqui já passaram por isso? Eu pensei que era só eu, porque eu falei: rapaz, sou pastor, estou envergonhando a congregação agora. Mas às vezes... as coisas te engolem de uma maneira, te envolvem de um jeito, que você passa 2 dias, 3 dias e fala: rapaz, eu não parei 1 minuto sequer para ler um texto da Bíblia. Um versículo, irmãos. Um versículo só, aquele versículo que os adolescentes falaram aqui durante 3 dias. Sabe, um versículo: como conservará o jovem puro o seu caminho. Um versículo para você ficar meditando nele durante o dia. Eu já passei 3 dias sem ler um. E aí eu percebo que eu estou morrendo já, quando isso acontece. Eu falo: rapaz, eu preciso tirar um tempo com o Senhor, porque eu venho à igreja, irmãos, todo culto igual você. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. Fora os irmãos. Sabe que as minhas melhores orações é quando você não está ouvindo? Porque quando você está ouvindo, eu estou orando para você concordar. Quando você não está ouvindo, eu estou orando... eu e Deus só. Entendeu? Eu estou falando tudo para Ele que você não pode ouvir. Sabe quando a Bíblia diz: rasgou as suas vestes? É exatamente isso que nós fazemos quando estamos sozinhos com o Senhor. Rasgamos as nossas vestes e dizemos assim: Senhor, eu sou esse aqui.
Não é aquele que eu preciso ser para os outros. Eu sou esse aqui, você conhece, eu sou esse. Todas as minhas fraquezas estão aqui, todas as minhas debilidades estão aqui. Todas as minhas incapacidades estão aqui. Senhor, eu sou esse. E nós que precisamos crescer espiritualmente, precisamos desse tempo com o Senhor, irmãos. Não deixe as fascinações dessa terra envolver você, a ponto de você não conseguir tirar tempo com Deus. Amém? Eu falei aqui na terça-feira para os adolescentes, não é só o tempo que está aqui na igreja, irmãos, não permita que nada envolva você, a ponto de você não tirar um tempo de qualidade com o Senhor. Porque são esses os que recebem a palavra, mas os espinhos sufocam a palavra e eles não conseguem produzir. Quantas pessoas eu conheço, irmãos, que têm chamado, pessoas muito mais capacitadas do que eu, que poderiam estar aqui no meu lugar, sabe, estão oprimidas por essa terra, sufocadas. Mas a Bíblia diz que tem aqueles também que são a boa terra. Você pode dizer pela fé, está falando comigo. São aqueles que são boa terra, que recebem a palavra, irmãos, que sabe trabalhar isso dentro de si, que sabe receber bem a semente, que rega a palavra com as orações, que se mantém firme na palavra, cria raiz, irmãos, e começa a produzir a 30, a 60, a 100 por 1. Aleluia. Esses dias me perguntaram como é isso, esse negócio de produzir a 30, 60, a 100 por 1. Calcula aí, irmãos, uma laranja, várias sementes, joga as sementes de uma laranja, várias árvores, uma árvore, várias laranjas, isso não para nunca de produzir. Aquele que recebe a palavra, irmãos, e trabalha a própria terra para ser uma boa terra para o Senhor, esses vão produzir. Amém? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos crescer, mas para nós crescer, nós precisamos nos permitir crescer. Às vezes caímos em algumas armadilhas de pensar que sabemos mais do que os outros, pensar que já sabemos demais. Sabe, queridos, um conselho que o apóstolo Pedro deu? Abre sua Bíblia lá em... 1 Pedro, no capítulo 2, e no versículo de número 2... Nós vamos fechar aqui, nós vamos continuar daqui na semana que vem. Vou ler do versículo 1, já que nós estamos no começo do capítulo, vou ler do versículo 1 e aí me apegar ao 2. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Esse aqui está falando do velho homem, tá bom? Você compreende que está falando do velho homem? Despojando-vos, ou seja, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você precisa deixar esse velho homem lá para trás, amém, irmãos? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Aí o apóstolo Pedro dá um conselho precioso. Você está comigo aí, irmãos? Você está me ouvindo ainda? Como diz André Martins, você está aqui ou foi para casa? Versículo 2 diz: desejai ardentemente. Diga ardentemente. Tem noção do que o que é um desejo ardente, irmãos? Tem noção do que é um desejo ardente? É você dizer: eu quero mais. Eu quero mais disso para mim, eu quero mais da palavra para mim, eu quero mais orações, eu quero mais comunhão com os santos, eu quero falar mais, eu quero ouvir mais, eu desejo isso ardentemente, de manhã, de tarde e de noite, eu desejo ardentemente. Pedro dá esse conselho: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Aleluia! As mães sabem como uma criança recém-nascida é, né? Como criança recém-nascida deseja o genuíno leite. Já colocou, a mãe coloca a criança no peito, meu Deus do céu, a criança vai desejosa por aquilo, não é assim? Ela não sabe fazer nada ainda. A criança não sabe falar, não sabe andar, não pensa, mas ela deseja ardentemente.
Aí Paulo diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aleluia! Então nós precisamos desejar a palavra de Deus para que por ele, para que por esse genuíno leite espiritual, para que por essa palavra que nós desejamos, nós venhamos receber crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. É interessante se apegar aos detalhes, irmãos. Porque não, uma vez que eu recebi a Jesus, eu fui salvo. Mas, então nós não precisamos crescer para isso? Porque Jesus disse em Apocalipse, ele disse: eis que venho sem demora, o meu galardão está comigo para distribuir a cada um segundo as suas obras. Meu galardão está comigo para distribuir a cada um segundo as suas obras. Imagina Jesus distribuindo galardões. A cada um segundo as suas obras. Para você, 1 denário. Para você, 1000 denários. Aí ela, mas como assim? 1 para mim e 1000 para ela. Para distribuir a cada um segundo as suas obras. É uma metáfora. Então nós precisamos crescer e nos desenvolver para a salvação. Precisamos crescer para a salvação. Amém, irmãos? O crescimento espiritual é uma responsabilidade de cada um de nós. Eu fecho com isso. Crescimento espiritual não é responsabilidade do pastor, mas é responsabilidade de cada um de nós. Tudo que a igreja foi chamada para fazer, irmãos, para promover o crescimento, ela está fazendo. Desde o começo do mundo, porque Ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, visando o teu crescimento. Então, tudo que a igreja pode fazer, desde o começo da igreja, tem sido feito, para que eu e você cresçamos em tudo. Amém, irmãos? Para que eu e você sejamos aperfeiçoados em tudo. Amém? Quantos estão dispostos a crescer? Amém. Glória a Deus. Para a semana que vem nós continuamos falando da primeira infância e da fase da meninice. Se prepara, porque nós vamos, pela palavra, corrigir algumas coisas que você vai dizer: rapaz, eu me achei. Esse era eu. Amém? Eu já expus aqui algumas situações minhas, particulares. E até hoje, irmãos, ainda tem tanta coisa que eu faço que eu falo: meu Deus, como eu preciso crescer. Amém? Quantos aqui já erraram por esses dias e depois reconheceram o erro e disseram: meu Deus do céu, eu caí nessa de novo. Já era para eu ter passado dessa fase. E eu ainda não passei. Fica de pé comigo, eu quero